Deus. Aleluia. Queridos, hoje também estamos iniciando um mês de aniversário da PIB Cajueiro, da nossa igreja. O culto em gratidão a Deus, o culto para podermos falar sobre esse aniversário será dia 1 e 2 de dezembro, o dia 1, domingo inteiro de festividades, glória a Deus. O dia 2 é uma segunda-feira, às 19h30, a gente vai estar encerrando e lançando também, né, o nosso ano, né? Aquilo que esse ano é o ano de ajustarmos a rota. A visão já foi dada pelo Senhor ao pastor Jorge, e nós vamos ter aí o tema dos 64 anos, que vamos estar falando dele nos dias que estaremos consagrando ao Senhor os 64 anos da PIB Cajueiro. A importância da igreja. A igreja é importante, a igreja é necessária. A igreja é uma instituição deixada pelo próprio Jesus. E a igreja somos eu e você. Vamos abrir lá a palavra de Deus em Efésios 2, 21 e 22. Aldo, se puder ser NVI, eu agradeço, meus queridos. Deus abençoe a nossa equipe aí de mídia, de som, que tem aí fortemente servido ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá? No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que a Tua palavra, Pai, penetre aos nossos corações, nos faça, Pai, ter sede e fome de praticá-la em todos os dias da nossa vida, para que possamos ser semelhantes a Ti, e que a igreja na terra seja relevante através das nossas vidas. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Meus queridos, vamos fazer aí uma retrospectiva do ser igreja, não é? Ali no deserto, Moisés com o povo, Deus ordena a construção do tabernáculo. E o tabernáculo é construído, e ali a presença de Deus é sentida. Vem aquela fumaça que toma conta do templo, representando ali a presença de Deus. Logo mais, nós vamos ter templos edificados, e o templo edificado por Salomão, lindo, aquela casa de Deus suntuosa, e novamente, quando o templo fica pronto, ali a fumaça invade aquele templo, novamente ali a presença de Deus. E esse templo de Salomão, ele é reformado por Herodes, e Herodes ainda o adorna ainda muito mais, a casa de Deus, a transforma ainda mais bela e luxuosa. E ali ainda há esse momento da presença de Deus. É esse o templo dos dias de Jesus. É esse o templo que Jesus encontra quando inicia ali o seu ministério. É muito bom vermos a igreja cheia nos domingos. É muito bom ver a igreja cheia nas quartas-feiras. Mas quero dizer para vocês que quando Jesus, ele ali expirou na cruz, aconteceu algo tão maravilhoso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora nós não precisamos de sacrifício de animais. Agora a gente não precisa de a figura do sacerdote para poder ir pedir perdão a Deus pelos meus pecados e pelos teus pecados. Nós somos habitação do Santo Espírito de Deus, somos igreja, nós somos, o templo ele é importante, como o templo é importante. O templo é o lugar onde nós somos ministrados, o templo é o lugar onde
cada um de nós recebe a palavra e somos ministrados ali, trabalhados como um exército que vai para o mundo para ser igreja. E como precisamos da igreja nesses dias? Olha, tem sido difícil, esse mundo lá fora tem pervertido tudo. Eu nunca vi uma época, talvez, sabe coisa que você diz assim, eu nunca pensei ver uma coisa dessa. As coisas, os valores estão tão trocados. Ver uma família no altar, apresentando seu filho ao Senhor, isso é dádiva. Isso é bênção do Senhor. Olha, consagrar o teu filho, ver famílias reunidas na igreja, vivendo segundo a palavra, é dádiva de Deus. Isso é ser igreja, é estarmos na igreja. Mas a gente precisa ser igreja lá fora. É muito bom estar aqui reunido. Aqui temos uma mesma visão, aqui temos o mesmo pensamento, aqui buscamos adorar ao Senhor, porque templo é lugar de adoração. E você, quando você adora, você está cumprindo aquilo para o princípio ao qual você, o propósito ao qual você foi criado. A igreja, o primeiro propósito dela é adoração. A gente acha muitas vezes que é evangelismo. Não, o primeiro princípio da igreja é adorar a Deus. É estar na presença de Deus. Em Êxodo, nos 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus. O restante fala do nosso relacionamento com as outras pessoas. Estar na igreja, ser igreja, é se relacionar com os nossos irmãos. É orar uns pelos outros, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é estarmos dispostos a entrar na brecha pelo outro. Gente, essa palavra não deveria estar nessa frase, que é orgulho, mas eu fico tão agradecida a Deus pelos ministérios que temos aqui na igreja de intercessão e de oração. Porque basta chegar um pedido de oração e todo mundo ali se move para orar em favor daquela causa. E olha, Deus tem feito coisas grandiosas. O nosso Deus não mudou, Ele não muda. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será sempre. E até que Jesus venha, nós vamos ser testemunhas do poder e desse amor que nos deixa tão constrangidos, porque o amor de Deus nos constrange. Olha, nós não merecemos, nós não somos nada, mas Ele escolheu nos amar e Ele continua nos amando todos os dias. E ser igreja é saber que fazemos parte do plano, do projeto de Deus. A igreja é a noiva do Senhor. E se você não crê, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando para buscar essa noiva. E essa noiva vai estar preparada, adornada. Eu creio. E como eu creio? Igreja, pela palavra grega, eclesia, significa chamados para fora. Nós precisamos ser igreja lá fora. Nós precisamos impactar. Esse mundo necessita da igreja. Imagine, feche os olhos. Estamos vendo o mundo como está. Imagine se não houvesse a igreja nesse mundo. E quando essa igreja for arrebatada, o que ficará? Eu e vocês somos essa igreja. Eu e vocês precisamos ser essa igreja. Igreja local, e às vezes a gente fala assim, é uma reunião dos santos, e realmente é. Santos separados. Mas aqui é um lugar, é um hospital. Aqui nós estamos para vencermos a nossa carne. E as piores coisas residem na carne. E às vezes a gente acha que as piores coisas são aquelas que o mundo condena, né? Quer dizer, que condenava, hoje não condena mais, porque o que era errado hoje é certo, não é? Então não condena mais. Mas no nosso meio nós buscamos os erros que a própria palavra, ela
atesta como erro, como pecado, porque pecado é errar o alvo, é fazer contrário à vontade de Deus. As igrejas estão cheias. As pessoas têm congregado e é necessário que elas congreguem. É aqui que nós vamos vencer essa luta da carne contra o espírito. É aqui que eu me fortaleço para poder vencer as batalhas do meu dia a dia. É aqui onde eu aprendo como me posicionar como cristão. E que época mais necessária que nós precisamos para nos posicionar. E como a gente fica indignado às vezes, né? Há pouco tempo, a mídia, né? A internet, que hoje é a mídia mais consumida, digamos assim, falou que estavam incomodados e iriam proibir os intervalos bíblicos. E nós, como igreja, nós não podemos nos calar. Não é mais momento para nos calar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ter voz e vez. E como é importante, dizem que crente não se mete com política, né? Mas hoje é necessário uma bancada evangélica que realmente tenha valores, que saiba defender o valor da família, os valores das instituições constituídas pelo próprio Deus. É necessário. É necessário para combater. Porque o inferno se levanta, mas ele cai. E ele só se levanta para cair. A gente precisa entender isso. E a gente entende isso quando a gente é igreja. Quando o Santo Espírito que habita em mim, habita em você, ele faz a diferença onde estivermos. O nosso Deus não mudou. Ele não mudou. E nós precisamos entender isso. Vamos abrir aí a palavra de Deus em 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ele é os pilares dessa igreja. Queridos, quando Paulo perseguia, ele não perseguia o templo. Paulo perseguia os cristãos. Ele ia lá na casa e os arrancavam. Ele perseguia, ele estava feliz na morte de Estevão, porque Estevão proclamava o evangelho. Ele não foi para o templo, ele não foi destruir as paredes do templo de Jerusalém. Não. Ele foi atrás das pessoas que eram igreja. Aqueles que incomodavam, aqueles que estavam pregando algo que ele não gostaria que fosse pregado. Quantas pessoas já tentaram calar você? Quantas vezes a sua voz em alguns ambientes foi tentado ser silenciada, porque você tinha a palavra e a palavra é verdadeira. Crente que não é perseguido tem que começar a se questionar. Crente que não é perseguido, a gente tem que dizer, não estou sendo perseguido. Eu tenho que me questionar. Eu estou achando que tudo é bom, que tudo é normal, que está tudo certo. Que é tudo relativo. Não. Os valores estão arraigados em mim, enraizados em mim. E eu sou igreja de Jesus aonde quer que eu esteja. Eu não posso ser igreja no domingo e no resto dos meus dias eu ser mais treva do que a própria treva. Eu lembro uma vez que uma mãe, ela chegou e disse assim, pastor, eu estou preocupadíssima com meu filho, porque ele está se encantando com o mundo. E eu disse a ela, vamos orar. Vamos orar e você tem sido luz, porque a luz incomoda as trevas. A gente precisa incomodar. No canto que eu chegar, eu preciso incomodar. Agora, cuidado, não entenda errado não, viu? Não vai chegar amanhã no seu trabalho
e dizer, a pastora disse ontem que eu tenho que incomodar. Não vai fazer feito aquele porteiro que chegava todos os dias, pegava a Bíblia no horário de trabalho, não fazia nada e abria a Bíblia e lia durante... Não, primeiro buscar as coisas do alto. Primeira palavra de Deus, ali era o local de trabalho dele. E aí ele foi posto para fora e o pior de tudo, que fechou a porta para outros trabalhadores, que a pessoa disse, olha aqui, eu não emprego mais evangélico. Não é desse jeito não, viu? Que a gente incomoda. Tem outras formas, não é? Então, a gente precisa estar atento. Ser igreja, se relacionar, estarmos uns orando e edificando a vida do outro. Porque muitas vezes, e como dói dizer isso, mas é verdade. Quantas vezes a gente vê o irmão seguindo por um caminho errado, e em vez da gente chegar junto para tentar pegar na mão e levantar aquele irmão, a gente empurra. E aí o inferno abraça. E a gente perdeu. Olha, igreja é lugar de pessoas imperfeitas, defeituosas. Porque a única força que pode mudar o ser humano se chama o Santo Espírito de Deus. Essa é a única. A gente não tem esse poder de mudar ninguém. E quando as meninas vão casar no curso de noivos, né, a gente tem uma aqui que vai casar, né, logo, logo. Domingo o pastor Jorge vai estar fazendo um casamento, eu vou estar fazendo outro. E glória a Deus por isso, que o povo ainda busca a gente para poder ministrar a bênção. Não é verdade? Gente, olha, eu fiquei... Sabe quando você fica sem palavras? Que existe uma igreja não, existe um local nos Estados Unidos que eles se reúnem, eles querem louvar, eles querem a música, eles querem o ajuntamento do povo, mas eles não querem a presença de Deus. Imagina isso, a que ponto chegamos? A igreja tem sido açoitada todos os dias nessa terra. Olha, ela foi perseguida por Paulo e continua sendo perseguida até hoje. E não é o templo. O templo até outros dias foi que a gente teve que fechar as portas. Mas o inferno não prevaleceu. As portas estão abertas. E nós fomos igreja naquele período como nunca tínhamos sido. Eu acho que a pandemia, ela teve isso de bom, sabe? Foi que a gente acordou. A gente entendeu a importância que tem esse ajuntamento. A gente sentiu falta de estar na casa do Senhor. A gente sentiu falta de poder abraçar, de estar junto. A gente agora entende um pouco dessa importância que é a igreja na nossa vida. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos ser ministrados. Nós precisamos entender essa palavra santa e maravilhosa. E não só entender, é praticar, é levar para dentro dos nossos lares, é ensinar os nossos filhos, é impactar no nosso local de trabalho. Porque o mundo, ele reconhece quem é a igreja. Quantas vezes uma pessoa chega, né, Renata? Junto de você e faz, irmã, ore por mim. Sabe por quê? Que ela reconheceu o Espírito Santo na tua vida. Olha, não tem nada melhor do que ser sal e luz nesse mundo. Apesar das perseguições, apesar das dores, apesar de tão difícil essa caminhada, mas a gente tem um alvo, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é um encontro dessa igreja com o noivo. Olha, é termos a certeza de que Jesus vem buscar a sua igreja. E que Deus nos abençoe. Amém? Queridos, vou chamar o ministério, né, chamar aí a Concerto Eterno.